Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Flávia do Carmo, eu sou consultora em atendimento encantador, com foco em fidelização e experiência do cliente. No vídeo de hoje, eu quero te fazer pensar em como o atendimento pode ser sim um seu diferencial competitivo e atrair clientes e mais do que isso, fidelizá-los. Quer entender como? Vem comigo! Você já percebeu que algumas marcas elas se destacam entre os clientes, mesmo que elas não tenham o melhor preço do mercado? Pois é, muitas das vezes essa marca ela tem algo que chama a atenção do cliente mais do que isso, que encanta o cliente, que é o atendimento. Eu sei que você às vezes ouve, as pessoas falarem, o cliente ele só compra se você tiver o melhor preço, ele só compra se você fizer um desconto. E aí eu quero te mostrar que isso não é tão verdade assim. Me conta aí, quantas vezes você, enquanto consumidor, já escolheu uma marca, mesmo ela não sendo a mais barata, mas porque essa marca se conectou com você, porque essa marca tinha um atendimento diferenciado, tinha diferenciais que realmente te conquistaram e que deixaram o preço, o valor em segundo plano. Eu já passei por isso. Vou contar pra vocês, quando eu estava noiva, eu fui numa loja de vestidos de noiva procurar e eu passei por várias lojas. E aí até cheguei numa boutique e fui experimentar os vestidos que eu tinha feito já uma pré-seleção pela revista, E aí eu lembro que eu experimentei aqueles que na minha cabeça iam ficar lindíssimos em mim. E não ficou. E naquele momento eu comecei a entrar em desespero. Falei, poxa, eu idealizei um vestido e o vestido não ficou do jeito que eu gostaria. E aí a costureira começou a perceber que eu tava começando a ficar aflita. E ela falou assim, calma, respira. Me explica o que você gostou e o que você não gostou. E aí eu expliquei porque ela falou assim, me dá 5 minutos que eu vou voltar com algumas opções. E eu lembro que teve um que eu nem deixei ela fechar porque não ficou do jeito que eu queria. Mas o segundo que eu experimentei, quando ela colocou, eu falei assim, é esse. Não quero experimentar mais nenhum, é esse. E aí isso já traz pra gente, enquanto cliente, uma sensação de, uma percepção, na verdade, de cuidado. Ela não quis só vender um vestido. Ela quis entender o que eu gostei e o que eu não gostei, pra de verdade trazer o vestido que fizesse sentido pra mim. E isso já traz na cabeça do cliente um lugar de destaque para a sua marca. E aí eles foram além. Eu experimentei um outro vestido, não gostei mesmo, falei, é esse segundo. Ela falou assim, tá, então vamos colocar o véu, vamos colocar um buquê pra você ver como que fica. E aí ela me montou de noiva. E eu lembro que eu olhei no espelho e falei assim, gente, é esse o meu vestido, é esse. E aí eu vou pra minha senhora, vamos fazer o seguinte, dá uma desfilada no corredor ali fora, pra você ver se te incomoda alguma coisa, a gente precisa fazer algum ajuste. E durante as trocas de vestidos, a gente foi conversando, Ela foi me perguntando sobre o casamento, quando seria, onde seria, se eu já tinha escolhido minhas músicas, se eu já tinha pensado na música que eu ia entrar na igreja. Eu comentei com ela a música que eu ia entrar, comentei no casamento e tananã. Ok, quando ela foi pra eu ir, pra eu desfilar lá no corredor pra ver se precisava de ajuste o vestido, ela abriu a porta da salinha em que nós estávamos e aí eu já, saí ali no corredor e estava tocando a música que eu escolhi pra entrar na igreja. E aí eu lembro como se fosse hoje. Era um corredor bem extenso, com um tapete vermelho, assim, e aquela música tocando. E lá no final do corredor tinha um baita de um espelho. E eu fui desfilando, por aquele corredor, pelo tapete. E na hora que eu cheguei ali, que eu me olhei no espelho, e a música tocando, e eu de noiva, eu falei assim, é esse vestido. E em nenhum momento eu olhei para a etiqueta. E o que eu quero te dizer com isso? Que a experiência construída na hora da venda, ela é capaz de fazer o seu cliente comprar sem olhar a etiqueta. Nem que seja para ele parcelar em 24 vezes, mas ele vai querer comprar de você, porque você despertou uma experiência nele, Sempre que eu conto dessa experiência minha com o vestido de noiva, eu consigo reviver toda a emoção daquele dia,
a sensação de me olhar no espelho, o ouvir a música, o imaginar, né, eu entrando na igreja. Então, são experiências. O que é muito interessante disso, né, que eu sempre lembro é que para construir essa experiência, eles não precisaram gastar um mísero real. Eles apenas souberam fazer as perguntas certas e, mais do que isso, usar as respostas de uma maneira certa. Ela poderia ter feito as perguntas e não ter feito nada com as respostas ou ter fingido que ouviu o que eu falei. Vou fazer perguntas aqui só pra gente poder conversar um pouco. Mas ela foi além, ela ouviu, ela se atentou, ela pegou aquele detalhe, ela levou para criar a experiência mesmo. Então, quando a gente fala de atendimento, é isso. Eu consegui proporcionar para o meu cliente, né, uma experiência tão incrível, tão memorável, que ele vai sair da minha loja, ele vai lembrar de mim, ele vai falar de mim para outras pessoas e, mais do que isso, ele vai fazer questão de comprar o meu produto. Isso tem a ver com a construção de experiência de atendimento, porque também não adianta nada toda essa experiência da música tocando, né, do tapete vermelho, se o atendimento não for bom. O atendimento junto com a experiência é o que traz essa sensação de memória, essa sensação de uau, não estava esperando por isso. Tá, Flávia, mas o que é o atendimento encantador, né? O atendimento encantador é aquele que vai além do posso ajudar? Sabe? Ele antecipa a necessidade, ele fala com empatia, ele demonstra presença e ele faz conexão, mesmo que seja um atendimento por WhatsApp, um atendimento online, né, pelo chat do seu site e tudo mais. Independente do canal de comunicação, ele tem essas características e é um atendimento que se preocupa com um detalhe. Então ele cria uma conexão emocional com a marca. E o que é importante a gente ressaltar, para a gente finalizar o vídeo, é que um cliente que ele é encantado com a marca, ele compra e ele volta. E mais do que isso, ele traz clientes qualificados para você. É aquele cliente que ele se torna um vendedor da sua marca, de maneira muito orgânica, de uma maneira muito natural. E o bom disso é que essas indicações já chegam prontas para comprar, porque as objeções já foram quebradas lá com quem indicou, né? Lá com aquele cliente encantado, fidelizado com você. E isso, gente, faz total diferença na hora que a gente pensa em custos, né? Porque para conquistar um cliente existe um custo. Nem sempre é um custo baixo. E a gente pensar que vou receber clientes qualificados, sem grandes objeções, comprando, sem eu precisar conquistar esse cliente, isso me traz o quê? Um lucro. Isso me traz o quê? Uma oportunidade de ter mais clientes na minha base, sem necessariamente eu ter esse custo de aquisição de clientes. Quero que vocês entendam que encantar é uma escolha diária. Nem sempre vai precisar de grandes investimentos, mas você precisa escolher se colocar à disposição do cliente, se mostrar de fato interessado em ajudar esse cliente. E um cliente conectado à sua marca, ele vai ser fiel a você, você pode ter certeza. Se você gostou desse vídeo, já faz o seguinte, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e, é claro, se você chegou agora, já deixa aqui seu comentário, me diz aí o que pra você precisa ter no atendimento para te encantar. Eu fiz essa pergunta em um evento que eu estive agora no mês passado e muitas pessoas disseram: o atendimento precisa ter acolhimento, a vendedora precisa entender do que eu busco. Então a gente percebe que para muitas pessoas o encantador é o humanizar, é isso que as pessoas sentem falta. Mas humanizar não é você só colocar uma pessoa ali para atender o seu cliente. Agora eu tenho uma pessoa no meu WhatsApp, então agora eu tenho um atendimento humanizado. Não, não é sobre isso. É humanizar, de trazer o humano para esse atendimento, de ter algumas características importantes para personalizar, para ter uma exclusividade, para de fato trazer o cliente para dentro da sua marca. Se você ficou interessado, quer saber como eu posso fazer isso, como eu posso desenvolver esse atendimento encantador, ter esse diferencial competitivo dentro do meu mercado, faz o seguinte,
Vou deixar aqui embaixo o link do formulário. Você preenche ali e eu ou a minha equipe, nós vamos entrar em contato com você o mais rápido possível para te explicar todos os serviços disponíveis aqui no Experimente Encantar e qual é a melhor opção para a sua necessidade. Vai ser um prazer conhecer a sua marca. Até o próximo vídeo, até semana que vem e tchau, tchau!